Olá, boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar início a essa reunião do dia 17/3/2021, exatamente um ano depois que nós suspendemos as nossas reuniões presenciais por causa da pandemia. Tudo aconteceu no dia 17/3/2020. E aí, quando foi no dia 22, nós tivemos a nossa primeira ministração gravada e assim estamos até hoje. Muito bem, vamos dar início então a essa reunião que, para a nossa infelicidade, celebra um ano, né? Mas é só nossa infelicidade, porque eu tenho certeza que Deus está feliz com tudo que está acontecendo, porque afinal de contas tudo está de acordo com a vontade dele, e uma das coisas que está na vontade dele é que eu e você estivéssemos aqui hoje para poder falar da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o fato de estarmos aqui hoje, Deus se alegra muito com isso, porque é um tempo que nós separamos para estarmos em comunhão, unidos, para falar, para adorar ao Senhor, para aprender as coisas que são do Senhor, e por isso nós devemos aí, de certa forma, estar satisfeitos com tudo, porque um ano de não congregar no templo, mais um ano que nós estamos juntos, apesar de todas as coisas. Amém? Muito bom, de novo, ter você aqui nessa quarta-feira, juntamente conosco nesse estudo. Vamos orar para que nós possamos entrar na presença do Senhor mais uma vez no dia de hoje e que nós possamos aprender do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito conosco. Deus, nesse dia nós celebramos um ano que nós encerramos nossas atividades presenciais, mas estamos, Senhor Deus, de qualquer forma, cumprindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração como estratégia para que nós possamos alcançar ainda com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, todos os irmãos que fazem parte dessa nossa, Senhor Deus, desse nosso ministério. Então, Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um deles que esteve juntamente conosco nesse um ano. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de todos os que estão aqui, Senhor Deus, presentes, que os seus lares sejam sempre abençoados, que a sua família seja sempre abençoada. Senhor Deus, que nós não tenhamos nenhuma surpresa, Senhor Deus, com nenhum ataque de vírus ou que seja qualquer outra coisa nessas famílias, porque, Senhor Deus, nós temos a plena certeza de que, embora seja um ano sem congregar no templo, é um ano que estamos congregando nos nossos lares. Fechou-se um templo, mas abriu-se vários em vários lares. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos pela vida de cada um que está conosco, que tem estado conosco, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que se algum deles se perdeu nesse meio do caminho, que o Senhor possa ajudá-los a pensar na Tua palavra, a aprender da Tua palavra, a ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa resgatar essas vidas que ficaram pelo caminho e que já estão cansadas, Senhor Deus, de todas as coisas que o Senhor tem feito a gente passar, mas nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós não nos cansamos, porque nós sabemos que estamos seguros nas Tuas mãos e que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, assim como está escrito no Salmo 23. Por isso nós aguardamos no Senhor, esperamos no Senhor, e a nossa esperança também é recheada de temor ao Senhor, porque nós temos a plena certeza de que é o Senhor que controla todas as coisas. Muito obrigado por tudo, é o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus.
Senhores, senhoras, queridos irmãos, vamos dar início então aos nossos estudos dessa noite. Essa noite nós vamos falar sobre o ouvir e o praticar a palavra do Senhor. O título da nossa mensagem, do nosso estudo de hoje, se chama A Decisão Crucial do Discípulo: ouvir e praticar. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Nós devemos praticar a palavra do Senhor. Mas como praticar alguma coisa se nós não ouvirmos o que Ele tem para nós, o que Ele nos pede? Então é necessário que nós saibamos o que fazer, saibamos o que ouvir, qual é a fonte que está nos ensinando, para que nós possamos praticar a verdade. Você só consegue praticar a verdade se o que você estiver ouvindo vier da boca do Senhor Jesus. Se não for por aí, essa fonte é a única e confiável fonte que nós podemos ter na nossa vida. Se não for essa fonte, outras fontes não nos oferecem nenhuma confiabilidade. Por isso podem nos fazer nos perder ao longo dessa caminhada, nos perder na verdade e começarmos a praticarmos a iniquidade. Então nós temos que prestar bastante atenção onde nós estamos alimentando o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma, para que nós possamos então andar no bom caminho, mas sempre no caminho da verdade. Amém? O texto do dia hoje nós lemos da seguinte forma: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado nos seus feitos. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. A primeira leitura, que é a leitura da segunda-feira, a gente lê da seguinte forma, lá em Lucas capítulo 6, verso 47. A gente lê assim: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha para você ver. Você ouve a palavra de Jesus? Amém. Você pratica a palavra de Jesus? Amém. Então, o próprio Jesus, ele mostra quem é você. Porque a partir do momento que você ouve a palavra de Jesus e pratica a palavra de Jesus, automaticamente tudo que você faz dá testemunho de Jesus. Dá testemunho de Jesus. Então, automaticamente você passa a ser aquele que representa Jesus. Por isso que a gente fala muito dos nossos testemunhos, como é que tem que ser, né? O que o seu testemunho fala sobre você? Ele fala sobre você ou fala sobre Jesus? É isso que nós temos que começar a pensar. Amém? Lucas capítulo 6, verso 48, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: a atitude do discípulo consciente. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou ali alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Onde é que você está construindo a sua casa? Qual é o terreno que você está conseguindo colocar a sua casa espiritual? É na areia? É no lamaçal? Ou é na rocha? Por que quando a gente vai fazer uma casa e a gente quer uma casa segura, uma casa relativamente tranquila, onde não vai descer pelas encostas, onde as coisas vão acontecer e você pode ficar tranquilo ali dentro, porque quando a gente vai fazer isso, a gente faz aquele alicerce forte, parrudo? É para semelhar àquele que constrói a sua casa na rocha. Ou seja, qualquer coisa que acontecer, você está seguro ali dentro. Amém? Quarta-feira, leitura de quarta-feira, Lucas capítulo 6, verso 49, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Está vendo? Você ouve a palavra do Senhor? Amém. Então você está construindo uma casa na rocha. Você não ouve a palavra do Senhor? Não, cuidado, você está construindo uma casa em terra nua, sem a devida sustentação, sem o devido alicerce que pode sustentá-lo. Amém?
Leitura de quinta-feira, Tiago capítulo 1, verso 22, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que você tem feito? Ultimamente, nas quartas-feiras, nós temos visto que os ensinos, ou os estudos que nós temos dado, têm sido pouco frequentados. Muitas pessoas acham que congregar basta estar ouvindo a palavra que a gente tem ministrado nos domingos, mas nas quartas-feiras é estudo bíblico, estudo da palavra, algo que Deus quer trazer para mim e para você, o clareamento, o esclarecimento daquilo que Ele tem no coração dele. Por isso é bastante interessante todos nós estarmos unidos na quarta-feira também, para que nós possamos estudar essa palavra. E quando a gente estuda essa palavra e pratica essa palavra e ouve essa palavra, a gente está conseguindo bênçãos, a gente está conseguindo ser diferente num tempo onde todas as pessoas querem ser iguais. Mas, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus e obedecendo essa palavra, certamente nós seremos diferentes. E de novo, volto a repetir, eu sou taxativo e cansativo nesse aspecto. Nós não somos cidadãos desse reino, nós somos cidadãos dos céus, e por isso nós temos um comportamento realmente comprometido com o Senhor Jesus e completamente diferente de todo o comportamento daqueles que estão no mundo. Amém? Leitura da sexta-feira, Tiago capítulo 1, versos 23 e 24. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quando você olha no espelho, quem é que você está vendo? Você vê você mesmo? Ou você vê Jesus? Porque se você vê você mesmo, está errado. Você está só ouvindo a palavra do Senhor, você está escutando. O pastor Antônio gosta muito de falar isso. Quem escuta é aquele, o que escuta é aquele que escuta, mas não pratica. O que ouve é aquele que ouve e pratica. Então, se você olha no espelho e você vê a sua imagem, está errado. Você tem que olhar no espelho e ver a imagem de Jesus. Aí está certo. Aí você é um ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar a leitura de sábado, Tiago capítulo 1, verso 25, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Gente, aqui tem agora então uma promessa para mim e para você. Se nós ouvimos a palavra do Senhor e praticamos a palavra do Senhor, nós somos felizes em tudo que nós fizermos. Está aí uma excelente dica para você saber se você está ouvindo ou não. Não sou eu que estou falando. Você tem andado triste? Será que está faltando você praticar a palavra do Senhor? Você tem andado meio nauseabundo? Entristecido? Você precisa então se aprofundar, entrar com profundidade na palavra do Senhor, para que ali você encontre regozijo, ali você encontre esperança, ali você encontre uma palavra de conforto, de alívio para a sua vida, para que você, ouvindo essa palavra e praticando essa palavra, toda tristeza vai embora e você então encontre alegria. Amém? Grande dica da palavra do Senhor para você nessa noite. Você está alegrinho? Está bacana? É porque você tem praticado a palavra do Senhor. Você está triste? Não, então busque aprofundar-se na palavra do Senhor. E aí você consegue o seu objetivo de ser feliz. Amém? Palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 25. Amém? Como texto bíblico, nós vamos ler a
aquilo que está em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Então, veja você que o que diz o nosso Deus com relação a isso. Nós hoje vamos falar um pouco sobre ouvir e praticar, que também se traduz em obediência da palavra do Senhor. Por que hoje nós estamos com esse número severo de pandemia aí, irmãos? Porque as pessoas não acreditam que o vírus é letal. Por que nós estamos com esse número severo de leitos ocupados na UTI? E se você estiver reparando bem, agora a faixa etária que está começando a ocupar os leitos é aquela mesma faixa etária que desafia o poder do vírus. Faixa etária aí dos seus 20 até os seus 45 anos, que vai para as baladas, que irresponsavelmente fica nos botecos, né? Esse tipo de coisa significa o seguinte: vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer? Vamos. Então vamos praticar. Porque se a gente ouvir e praticar o que os especialistas tendem a dizer, não é que nós não vamos pegar o vírus. Nós podemos até pegar o vírus, mas se a grande maioria ouvir e praticar aquilo que está sendo falado, quando eu pegar o vírus, certamente, se eu pegar o vírus, certamente eu terei lugar numa UTI ou num leito de hospital para que eu possa me tratar. Mas se eu não ouvir e não praticar, agirei com irresponsabilidade e não terei lugar, porque todos estarão pensando a mesma coisa, então todos sofrerão a mesma consequência. Quando Jesus Cristo falou do Sermão do Monte, ele estava chamando a todos nós que tomássemos uma decisão séria, né, com relação a tudo aquilo que a gente ouve, né? E essa postura de ouvir e praticar a palavra do Senhor, ela contrasta com aquilo que era ensinado lá nos tempos de Jesus Cristo pelos fariseus, os saduceus, os escribas, né? Eles ensinavam as coisas referentes à lei, né? Mas eles ensinavam aquilo ali, mas eles mesmos praticavam não. Por isso Jesus Cristo chamava esse povo de hipócrita o tempo inteiro. Porque só ensinava, mas não praticava. Aí fica difícil. E aí Jesus claramente ele mostra para aquele povo, para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, que não precisava de você ser elaborado para poder explicar o que estava escrito na lei. Aí o que acontece? Vem Jesus Cristo e mostra que, por mais que os mestres ensinavam ali dentro das sinagogas, ele chega com um linguajar completamente simples, objetivo, e faz com que as pessoas conheçam a verdade. E pelo fato de ser simples e objetivo, ele faz com que as pessoas conheçam e vivam a verdade, porque elas vão acreditar naquilo que ele estava ensinando. Por isso é que essa verdade é a verdade que salva. Ela estava sendo ensinada com muita simplicidade, com um linguajar muito simples que alcançava todas as pessoas da sociedade, e ela estava sendo ensinada por Deus para que essas pessoas fossem salvas. Amém?
Como item 1, a gente lê da seguinte forma: o homem prudente que construiu a sua casa num terreno seguro, né? Veja bem, as diferentes divindades pagãs das nações ao redor da terra prometida, o Deus de Israel nunca exigiu coisa alguma do seu povo que não fosse a obediência, né? E aí, através de Jeremias, Deus revela que até mesmo os rituais antigos nunca foram a sua preocupação, e sim a obediência. Jesus Cristo, lá no livro de Jeremias, quando a gente lê Jeremias, a gente vê que realmente é exatamente isso aí, ó. Não quero sacrifício, eu quero obediência. Se você está obedecendo, está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 21 até 26. Se você está obedecendo Jesus Cristo, automaticamente você está muito bom. Porque automaticamente você está cumprindo aquilo que Deus quer de você. Mas não adianta você simplesmente ouvir, fazer jejum, orar de madrugada, fazer isso, fazer aquilo, mas na hora que você tem que obedecer e praticar a palavra do Senhor, se você não fizer, não é isso que Deus quer. Ele quer mais obediência e prática da palavra do que rituais. E isso a gente vê lá em Jeremias. Amém? A relação entre a obediência e a bênção de Deus, ela está muito ligada lá no Antigo Testamento. E a gente lê da seguinte forma: a despeito de um pensamento corrente afirmar que havia uma conexão automática e mecânica entre obediência e bênção no Antigo Testamento, uma leitura mais atenta dos textos demonstra que o próprio ato de obedecer já era algo abençoador. Isso porque havia regras quanto ao cuidado com a terra, havia regras quanto ao cuidado consigo mesmo, havia regras quanto ao cuidado no relacionamento interpessoal, havia regras para todas as coisas. Se você pegar o livro de Levítico lá, você vai ver que tem regrinha para tudo quanto é coisa. Deus já deixou estabelecido tudo o que nós tínhamos que fazer para que nós fôssemos abençoados. Só o fato de você fazer aquilo ali, automaticamente você já alcança a bênção, irmão. Então não adianta você querer não obedecer e querer ser abençoado. Não. Ou se você quer ser abençoado, basta obedecer a palavra do Senhor. Mas o que eu tenho que fazer? Gente, Levítico te ensina, Número te ensina, Êxodo te ensina, Deuteronômio te ensina, né? Mateus te ensina, Lucas, João, e toda a palavra do Senhor te ensina. Então basta que nós saibamos simplesmente obedecer aquilo que está escrito ali, que automaticamente nós seremos abençoados. No campo daquilo que a gente planta como semente, no campo daquilo que é a minha vida pessoal e no campo do relacionamento interpessoal. Se a gente obedecer essas coisas, a gente está muito bem. E aí, é igual nós lemos lá em Tiago 1,25, a felicidade, ela chega para mim e para você a partir do momento que eu obedeço à palavra do Senhor. E por isso a gente faz uma escolha sensata. Quando a gente faz uma escolha sensata, a gente tem em mente que o aspecto dessa antiga aliança é importante, entender que o mestre chega ao fim do seu sermão apelando não para uma memorização daquilo que Jesus Cristo falou, mas ele não queria que aquilo que ele tivesse ensinado fosse simplesmente guardado na cabeça. Eu sei a Bíblia todinha, mas não adianta se você não pratica a Bíblia todinha. Qual é o sentido de você saber e não praticar? Você simplesmente será chamado pelo Senhor Jesus de fariseu, hipócrita, que conhece, mas não pratica, ensina, mas não pratica, fala mas não pratica. Então você passa a ser um hipócrita, assim como Jesus Cristo classificou aqueles fariseus e os escribas daquela época. Então, o que Jesus Cristo quer não é que você memorize o versículo tal, o capítulo tal e que fala tal coisa. Não. Ele quer que você, mesmo sem memorizar, você pratique aquilo. Se você me perguntar o que tem em Mateus capítulo 6, versículo 22, não sei não, eu vou ter que ir lá e ver. Eu pratico? Não, isso aqui eu pratico. Louvado seja Deus. E é isso que ele quer.
Ele não quer que você memorize, Ele quer que você pratique. Porque se você praticar a palavra, ela não está na sua mente, mas sim no seu coração. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela nos traz exatamente isso. Jesus Cristo não disse que se o discípulo atentasse para o seu ensinamento, não teria problemas. Muito pelo contrário. Ele sinalizou que é imprescindível que você tenha a sua casa firmada na rocha, para que quando vier a chuva, os raios, os ventos, as tempestades, essa casa nem seja abalada. Mas ele não falou assim: constrói sua casa na rocha que vai estar tudo beleza, não tem chuva, não tem raio, não tem... Não, esquece isso. Chuva e rio e vento nessa hora aí, irmão, é problema, é tribulação. Então você não será isento de passar por tribulação. Você não será isento de passar por problemas. Porque os problemas, eles vão te fazer crescer e firmar cada vez mais no Senhor. Mas eles não são capazes de te sucumbir se você estiver firme na rocha. Eles não são capazes de te destruir se você estiver firme na rocha. Então o que você precisa fazer é construir a sua casa sobre uma rocha e enfrentar de frente os problemas que você vai ter, e que é comum a todas as pessoas. Os problemas da vida são comuns a todos nós, irmãos. Sejamos nós, estejamos nós na presença de Deus ou não, os problemas que nós vamos viver são todos comuns. Nós todos temos problemas. A diferença é quando você enfrenta o seu problema, você está com a sua casa fincada na rocha ou na areia, ou no lamaçal, né? Porque se você tiver com a sua casa fincada no lamaçal, você é um homem insensato, que construiu a sua casa num terreno inseguro. E aí, assim como a obediência se assemelha à bênção, a desobediência se assemelha à maldição. E aí, a gente lê da seguinte forma: a desobediência era o grande conteúdo das mensagens proféticas. Deus, gente, Israel, eu, você, nós somos pecadores. Existe um momento na nossa vida que a gente é desobediente, é rebelde com a palavra do Senhor. Mas quando isso acontece no caso do povo da época, que se perdia nas tradições pagãs, que se perdia nas adorações aos outros deuses, que se perdia nas práticas abomináveis ao Senhor, Deus, ele queria corrigir aquele povo, e para isso o que ele fazia? Levantava os profetas. E aí ele levantava os profetas e falava com os profetas assim: vai lá e fala para o meu povo que é para eles corrigir o caminho deles lá, para eles poderem voltar-se para mim novamente, para que venham obedecer a minha palavra e praticar a minha palavra. Porque se eles fizerem assim, voltarão a ser abençoados. Mas se eles não fizerem assim, a maldição vai tomar conta deles. E aí quando Deus fala dessa forma, existe sim um resultado automático entre desobediência, rebeldia e maldição. Agora veja bem, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. Nós somos filhos de um Deus misericordioso. Quando você está obedecendo a palavra dele, ele não muda absolutamente nada naquilo que foi falado e ele sempre te abençoa. Mas quando você está desobedecendo a palavra dele, para que ele não empregue a maldição na sua vida, ele muda tudo. As consequências do nosso pecado a gente vive, mas a sentença da morte pelo pecado a gente não vive. Porque veja bem, a desobediência ela nos leva ao pecado e o pecado nos leva à morte. Só que Deus não quer que eu morra e nem que você morra. O que Deus quer é que eu e você, nós sejamos Deus quer que nós sejamos um povo assim, muito abençoado, onde nós
vamos verdadeiramente receber essas bênçãos pela obediência. Agora, se nós formos desobedientes, Deus manda um aviso. Em vez dele já arrebentar com a gente, botar maldição, não. Ele fala assim: ô filho, você está esquecendo aí de obedecer a minha palavra. Conserta seus caminhos e se volte para mim novamente. Ei, abra seus olhos para que você veja onde realmente você está colocando os teus pés. Porque se você está colocando os teus pés em terreno ruim, a sua semente não dará fruto. E aquele cuja semente não dá fruto, ou então o seu fruto será amaldiçoado, porque será uma árvore que dá em terra amaldiçoada. Então Deus, ele nos mostra, ele nos alerta quando a gente está em rebeldia, ele nos faz passar por algumas coisas que faz a gente pensar: por que eu estou passando por isso? Agora, ele é muito misericordioso, ele permite com que a gente passe por aquilo, mas ele manda o Espírito Santo dele nos abrir os olhos, e quando a gente abre os olhos, a gente vê que aquilo é resultado de rebeldia, é resultado de desobediência, aí automaticamente a gente entra no arrependimento, que é exatamente o que Deus quer, e aí com esse arrependimento, Deus está disposto a mudar a sentença em nós. Então, faltou a palavra. Não há sentença, não há condenação à morte. Há simplesmente aquilo que a gente chama de Jesus Cristo nos livrou pelo seu sangue. Por isso é necessário arrepender. Por isso é necessário a gente entender que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os pecados, mas para que você saiba disso e consiga verdadeiramente ter esse efeito de limpeza do sangue de Jesus Cristo, é necessário acreditar, mas não é simplesmente necessário acreditar, é acreditar e obedecer tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Agora, uma escolha insana que a gente tem. Quando o quadro da última cena mostrada pelo Jesus Cristo lá é a do homem insensato ou imprudente que, devido à pressa, o mesmo desleixo, resolve construir sua casa num terreno arenoso e movediço, isso é inseguro. Quando as dificuldades vêm sobre quando as dificuldades, os problemas vêm sobre essa casa que foi construída num lugar arenoso e seguro, essa casa vai ruir, ela vai cair, porque ela não tem sustentação. Mas quem é a minha sustentação? Quem é a sua sustentação? A palavra do Senhor por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo dele nos revela essa palavra para que nela estejamos sustentados e construamos a nossa casa na rocha. Mas se você não está sustentado na palavra do Senhor, automaticamente a sua casa está em terreno arenoso ou movediço, e por isso você está o tempo inteiro inseguro nas suas decisões, inseguro naquilo que você quer fazer. Eu vejo que tem muitas pessoas, nós temos conversado muito sobre isso, a Rosa tem falado muito sobre isso para mim, a pastora Sandra tem falado muito sobre isso para mim, que, por exemplo, alguns pastores ficam respondendo perguntas dos irmãos, né? Aí vem aquelas perguntas mais descabidas do mundo, né? Pergunta de quem não conhece a palavra do Senhor, pergunta de quem não entende o que realmente Deus quer de nós e não conhece a verdade. Aí faz aquelas perguntas para os pastores ficam assim atônitos e tem que dar aquelas respostas mais bestas do mundo, mais voltada para a palavra do mundo, ao passo que se a pessoa se firmar na rocha, conhecer a palavra do Senhor com profundidade, ele não precisa nem fazer aquelas perguntas bestas, né? Mas não, o povo, eles querem receber coisa pronta, já mastigadinho. Ele não quer ter o trabalho de mastigar, ele não quer ter o trabalho de meditar na palavra do Senhor, e por isso ele recebe coisas cuja fonte não necessariamente é uma fonte segura. A radicalidade dos ensinamentos de Jesus
Fica parecendo que ele era radical naquilo que ele fazia. Não, não, não. Olha só. Enquanto a lei oral possuía 613 preceitos antigamente, os escribas debatiam entre eles quais eram as várias escolas de interpretação, sobre quais deles era o mais importante, né? Aqueles preceitos que estavam escritos na lei de Moisés. O que é mais importante aqui? Aí Jesus Cristo vai e perguntava, né? Não sei se vocês já viram essa passagem, que eu achei fantástica. O que é mais importante? A oferta ou o altar? Ah, caramba, hein? Se fossem os escribas, eles iam procurar na palavra lá e ficava, deixa eu ver, de acordo com a escola de Hillel, é isso, de acordo com a escola de Gamaliel, é isso, e eles ficavam perdidos nesse mundo de interpretações diferentes. Aí vem Jesus Cristo, com aquela simplicidade completa dele, e falou: o que é mais importante, a oferta ou o altar? Aí alguém vai e responde: não, ninguém responde, porque estava preso nas interpretações. Aí o próprio Jesus Cristo fala assim: é o altar. Simples assim, simples assim. E quando ele falava isso, o povo ficava admirado, porque o ensinamento de Jesus Cristo, ele ele foi simples para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. Não adianta eu vir aqui para frente, sentar com você e ficar falando palavras difíceis, com teorias e doutrinas extremamente difíceis, para que você ache que eu sou extremamente intelectual, e você não entende nada do que eu falei. Quando o objetivo maior é que você entenda o que foi falado, para que você pratique o que foi falado. Então é por isso que Jesus Cristo, ele entra na simplicidade da palavra e alcança a maioria de pessoas que ele podia alcançar naquela época. E depois ainda mandou os discípulos dele também alcançarem outras pessoas, outras cidades, outros povos, para que essa palavra, com a mesma simplicidade, fosse proferida e as pessoas conseguissem entender o que ele queria. E aí, em cima disso, a gente começa a perceber que, puxa vida, Jesus Cristo, ele foi muito aceito e admirado exatamente por causa dessa facilidade na transmissão do pensamento de Deus, da interpretação da lei. Enquanto os escribas e fariseus ficavam doidos lá perguntando: e aí, isso aqui é de acordo com isso, de acordo com aquilo, e discutia, e nem eles mesmo conseguiam praticar aquilo que eles estavam ensinando. O motivo da admiração do povo não era apenas a simplicidade do ensinamento de Cristo, mas o fato dele não ter preocupação alguma com a interpretação do que estava escrito nas escolas de Hillel e de Gamaliel. Não, Jesus Cristo simplesmente chegava e falava com muita clareza aquilo que estava escrito na lei. Né? E aí, por isso, ele não tinha compromisso nenhum com aquilo ali, porque tudo que Jesus Cristo ensinava já estava ali, só que ele não ficava preocupado em ficar citando as coisas. De vez em quando ele falava: assim disse o profeta Isaías, ou então conforme está escrito na lei de Moisés, ou conforme está escrito no profeta Jeremias. Está entendendo? Então ele falava isso porque ele já conhecia. Agora, ele ensinava isso de uma forma extremamente simples. E por isso ele falava muito assim: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, os escribas e fariseus tinham um trabalho enorme para poder ficar tentando falar as coisas, transmitir a lei para as pessoas. Aí Jesus Cristo falava assim: ouviste o que eles disseram lá, o que foi dito? Eu então digo para vocês assim. Aí ele falava, e aí o povo ficava assim: não, desse jeito que ele falou, consegui entender, assim ficou bacana. E aí eles começavam a respeitar Jesus, eles respeitavam a autoridade de Jesus, porque eles sabiam que aquela autoridade que Jesus tinha era uma autoridade dada pelo Pai. O mestre coloca acertadamente nas mãos do próprio ouvinte. Olha para você ver que bacana. Ele ensinava com tanta destreza, com tanta simplicidade, que ele colocava nas mãos do próprio ouvinte a responsabilidade e o desafio de ouvir e proceder conforme o que ele estava acabando de ensinar.
Aí ele falava o seguinte aqui, ó, você é um pecador. Aí eu falava assim, amém, glória a Deus, aleluia. Pronto, agora você já sabe que você é um pecador. Então a responsabilidade de se arrepender, buscar a salvação, crer em mim como seu salvador, entender que o meu sangue veio para te limpar, é sua. Você já sabe que você é um pecador. Ó. Então, o que Jesus Cristo fazia era exatamente isso aí. Com toda essa simplicidade, ele transferia para a pessoa a responsabilidade da escolha entre ouvir e obedecer aquilo que estava sendo praticado. E aí, se a pessoa ouvisse e obedecesse aquilo que estava sendo praticado, automaticamente ele se arrependia dos seus pecados. E automaticamente ele conquistava a salvação. Por isso que Jesus Cristo era simples. E por isso ele fazia tantos discípulos. Não tem jeito de você ser discípulo de uma pessoa ensinando uma coisa completamente diferente. Não, não. Se ele tinha seus discípulos, automaticamente é porque os seus discípulos refletiam a mesma coisa que Jesus Cristo queria ensinar. Com a mesma simplicidade, com o mesmo alcance, com a mesma atratividade, com a mesma autoridade, eles faziam aquilo que Jesus Cristo fez. Isso é ser discípulo. Por isso que eu te disse, quando você entra no seu quarto ou no seu banheiro e olha para o espelho, o que você vê? Você vê Jesus Cristo? Então você está sendo um discípulo de Jesus. Você está ouvindo aquilo que Jesus Cristo está falando e está praticando. Agora, se você entra e vê você, automaticamente é porque você não consegue praticar aquilo que Jesus Cristo está ensinando. Amém? Então, ó, como Mateus escreve a judeus e estes têm Moisés como o maior dos profetas, ele mostra o mestre, ele mostra Jesus Cristo tal como se fosse Moisés, promulgando uma nova justiça do alto de um monte. O Mateus, ele era exatamente dessa forma. O que ele faz? No livro de Mateus ele mostra que Jesus Cristo agia como Moisés, só que de uma forma bem mais fácil, mais simples, né? Como conclusão, se nós quisermos ser abençoados, temos que ouvir e praticar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Vamos refletir. Como nós estamos em relação à obediência da palavra de Deus? Pergunte para você mesmo. Nós realmente sabemos o que Deus quer de nós? Nós estamos sabendo? O que nós temos que fazer para obedecer a palavra de Deus? Existe profundidade no conhecimento daquilo que Deus quer de mim e de você? Você consegue pensar profundamente no que Deus está pedindo para que eu e você façamos? Como que nós devemos obedecer a palavra do Senhor? O que nós temos que fazer para obedecer a palavra do Senhor? Você tem esse discernimento? Se você sabe mais ou menos, ou você sabe só mais ou menos o essencial ali, que você tem que arrepender, que tem que crer em Jesus Cristo e que se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, automaticamente você vai ser salvo. É só isso aí que você sabe, que é o essencial? Ou você sabe mais coisas para que você consiga obedecer a palavra do Senhor na profundidade, e quando você obedece a palavra do Senhor na profundidade, você cai lá naquilo que está em Tiago, capítulo 1, verso 25, eu vou ler de novo, fala o seguinte, olha, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, você está tendo liberdade? Amém, louvado seja Deus, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando o que ouviu, será feliz naquilo que fizer. Você está feliz, irmão? Louvado seja Deus, é porque você está obedecendo a palavra do Senhor e praticando tudo aquilo que Ele tem ensinado, né? Você tem liberdade. Jesus Cristo falou, olha, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Oh, que bacana! Você está livre aí, irmão? Louvado seja o nosso Deus, né? Caso não tenhamos profundidade nesse discernimento do que Deus quer de nós, nós precisamos conhecer mais a palavra, precisamos estudar mais a palavra, precisamos entender mais. Nas quartas-feiras, dias de estudo, a gente está aqui exatamente para poder trazer para você essa profundidade de conhecimento, para que você consiga verdadeiramente entender mais dessa palavra e ela traga para você felicidade. Caso a gente saiba a palavra, mas não esteja praticando, é necessário mudar a nossa conduta.
e passar a fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E com isso aumentamos a nossa obediência. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar para que a gente conclua aí esse estudo dessa noite. Louvado seja Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão rica palavra que o Senhor nos ensina nessa noite. Mas, Senhor, o Senhor com toda simplicidade, verdadeiramente, o Senhor nos ensina e pede que nós a pratiquemos. Então, por isso, nós queremos pedir ao Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, para que nós consigamos praticar a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito verdadeiramente, Ele se apodere do nosso coração e ali Ele faça morada para que nós todos os dias possamos ouvir aquilo que Ele tem para nós e obedecer. De forma que nós, Senhor Deus, quando entramos nos nossos lares e estamos diante do espelho, a gente consiga ver a conduta do Senhor Jesus. Então, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensinou muito nessa noite. Obrigado porque o Senhor, verdadeiramente, pelo Teu Santo Espírito, vai fazer com que a gente consiga entender onde estamos nós verdadeiramente. Se estamos conseguindo praticar a Tua palavra, se estamos conseguindo ouvir e praticar. Se estamos simplesmente ouvindo, mas não estamos conseguindo praticar. Mas o Seu Santo Espírito, pela Tua misericórdia, Ele faz com que nós ainda tenhamos tempo de consertar os nossos caminhos e comecemos a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós sejamos muito abençoados. Senhor Deus, muito obrigado. Porque o que nós queremos é verdadeiramente passar pelos problemas corriqueiros da vida, mas que as nossas casas estejam fortes, construídas na rocha que se chama Jesus Cristo. E que nós possamos verdadeiramente passar pelos problemas, mas jamais podemos abrir mão daquilo que está com o Senhor Jesus. Por isso, Pai, muito obrigado. Louvamos a Deus, ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. Continua, Pai, nos abençoando, nos ajudando, nos protegendo, nos dando livramento e usando em nós a Tua misericórdia, para que nós consigamos verdadeiramente praticar com muita força e vontade aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Seja o Senhor o dono da nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmão, não desliga ainda não, que eu quero dar um avisinho para você. Você está vendo aí que os números da pandemia estão assim, alarmados. Cresceram, mas cresceram, mas cresceram, mas cresceram muito. E da outra vez, nós iríamos reabrir a igreja e nós não reabrimos porque os números começaram a crescer e nós não vamos na contramão dos números. Existe a ciência, que é a ciência mesmo que fala, olha, a ciência médica, né? Olha, os números estão crescendo, isso e aquilo, aquilo outro. Mas existe também uma outra ciência, que é a ciência religiosa. Existe a outra ciência, que é a ciência social. Essas outras ciências, elas dependem muito daquilo que está acontecendo na ciência médica. Se porventura a gente não obedecer àquilo que está sendo promulgado aí pela ciência médica, automaticamente nós vamos prejudicar a nossa ciência social. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, olha, ficar quieto em casa. Por isso, infelizmente, nós estávamos com o projeto de reabrir a nossa igreja com os cultos presenciais no primeiro domingo de abril. Então nós não vamos mais abrir ainda. Vamos levar essa data mais para frente. A igreja não abrirá no primeiro domingo de abril. Nós vamos ter que continuar fazendo as nossas gravações para que nós possamos aguardar a melhora dessa questão dos números da pandemia. Porque do jeito que está agora é como se nós fôssemos na contramão daquilo que está sendo feito, ou seja, os números estão crescendo, aí então nós vamos abrir. Se nós, para a honra e glória de Jesus Cristo, estamos sendo prudentes, e para a honra e glória de Jesus Cristo, as pessoas da nossa igreja, poucos foram acometidos e graças a Deus com sintomas leves, nós temos que continuar com essa mesma prudência para que nós não venhamos a ter que passar por momentos ruins com nenhuma das vidas daqueles que são da nossa igreja. Então, por isso, irmão, eu quero te pedir, continue nas suas casas, fazendo tudo aquilo que é necessário fazer para que nós consigamos nos proteger da pandemia, lavando muito as mãos, permaneça com esse ritual de proteção, de asepsia,
para que você realmente não pegue esse vírus, porque agora parece que ele está mais contaminador e mais letal. Então, não se sujeite a passar por um momento desse. Às vezes você é novinho, você acha assim, não, esse vírus, ele não vai me acarretar nada, eu vou passar por sintomas leves. Amém. Eu conheço pessoas, irmãos, no meu círculo de amizades, que pegaram o vírus, jovem, eu estou falando de pessoas de 25 anos, 22, 23 anos, pegaram o vírus, mas hoje passaram bem lá na época com sintomas leves do vírus, mas hoje está caindo os tuchos de cabelo. Por que isso está acontecendo? Por causa do vírus, irmão. A pessoa passou por sintomas leves, mas agora o que o vírus está deixando como resquício naquela pessoa é que o cabelo está caindo. Tem gente que às vezes fica com doença crônica de rim ou de fígado. Então, irmão, não se sujeite a ter que enfrentar esse vírus de frente. Continue se protegendo, continue fazendo tudo aquilo que você precisa fazer para se proteger e não se contaminar. Até que nós consigamos aí essa vacina que pode nos ajudar muito. É claro e evidente, não deixa de abrir mão, não abra mão daquilo que Deus tem nos ensinado. Porque até a asepsia para não contaminação, Deus nos ensina lá em Levítico. Então não vamos abrir no primeiro domingo de abril mais. Vamos ter que aguardar um pouco mais e no momento oportuno a gente vai começar a anunciar a abertura. Mas agora, no primeiro domingo de abril, não vamos mais abrir. Amém? Fiquem com Deus, muito obrigado pela companhia. Continuemos juntos em todas as reuniões de quarta-feira e de sexta-feira, para que nós possamos ver a comunhão, mesmo que nos lares, acontecendo com todos nós ao mesmo tempo. Em nome de Jesus, Deus abençoe você ricamente, poderosamente e todos aqueles que são seus. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Nós amamos todos vocês. Amém? Louvado seja o nosso Deus.